Quando é que a gente vai ver extraterrestre, cara? Tá difícil, né, cara? Eu, quando era criança, eu tinha certeza que quando eu fosse adulto, ia ter alguma notícia, algum contato, eles iam fazer contato, e a gente tá esperando aí, e nada esses danadinhos aparecerem, né? Cadê eles, né, Quando a gente não tinha câmera celular, todo mundo aparecia de vez em quando. Isso Agora, aqui é engraçado, todo mundo com a câmera no bolso olha lá, diminuiu, né? tudo tremida. Tinha que tremer, né? Senão não valia. Agora, se for pegar alguma, você tem que fazer assim também. Ei, mas agora não vai adiantar, porque tudo tem estabilizador, né, cara, de imagem. Então acho que é por isso. Não temos nenhuma prova cabal que não tem. Nada. Putz, isso é muito triste. Não tem como, cara. Só teorias da Só teoria das conspirações. Área 51. Qual que é o papo da Área 51? É que caiu um objeto lá? Cara, a Área 51 é o seguinte, ela é uma parte do exército americano, né? Como que a gente diz? Uma base militar. Sei. Certo? Lançamento de alguma coisa ou não? Só que ela é uma base militar um pouco diferente das outras, porque é onde são feitos os armamentos de última geração dos Estados Unidos. Ultra secreto, então. Ultra secreto. Então, o SR-71, por exemplo, aquele caça lá, foi feito lá na Área 51. E por conta disso, se criou, e por conta de um cara também muito famoso, chamado Bob Lazar. Não sei se já viu o documentário dele no Netflix. Não. Não? Então, esse Bob Lazar é um cara que trabalhava lá, e saiu de lá meio revoltado e falou que lá os Estados Unidos, ele resgatava naves espaciais alienígenas, guardava na Área 51 e ali ele fazia engenharia reversa. Desmontava para aprender. Desmontava para aprender, principalmente para antigravidade. Né? Que é o sonho de todo mundo, né? Que é vencer a gravidade sem ter propulsão e tal. E lá também existem corpos, aí são as famosas cenas lá que todo mundo já viu, das autópsias de ET e tal, né? Tudo aquilo lá dizem que foi feito na Área 51. Esse Bob Lazar, ele ficou muito famoso porque ele saiu do exército americano e contou essa história por aí, entendeu? E o pessoal saiu acreditando nele. Tá assim, cara, tá falando a verdade, ele não vai mentir. Por que vai mentir? Por que uma pessoa vai mentir? Por dinheiro, fama? Que é isso? Exatamente. Pra fazer um documentário, talvez, né? Então, mas assim, na Área 51, aí se criou toda essa mística, né? Na Área 51. E aí, cara, americano não perde tempo, cara. Aí os barzinhos na estrada, é tudo com coisa de ET. Eu já passei lá perto, cara. Entendeu? Aí é tudo aí tem festival de ET todo ano lá, a galera vai tudo vestida, faz festival de música em volta, entendeu? Bem, é o melhor lugar para os caras se misturarem é lá, se tiver ET mesmo. O cara vai se misturar lá, cara. Aí o cara fala assim, eu fui tentar entrar na Área 51 e o militar veio me tirar. Ué, mas lógico, cara, você tá querendo invadir uma área militar onde são testados e desenvolvidos os armamentos mais sofisticados do exército americano, o cara vai deixar você entrar numa boa? Tem uma coisa escondida, claro que tem muita coisa escondida. Tem muita coisa. Mas aí, autópsia, aí é aquelas coisas lá, aí é viagem da galera, cara. Aí... Nunca foi encontrado nenhum objeto que não tenha alguma coisa que foi feito aqui, aquelas coisas de esse elemento não existe aqui. Nunca foi encontrado evidência nenhuma, cara. Foto são todas elas. Existe até uma rede famosíssima de ufologia chamada MUFON. MUFON, é um negócio mundial. Essa MUFON, ela mesma fala, cara, 99% das fotos são fraudulentas, entendeu? E o outro 1% é coisa que a gente consegue explicar. Eles mesmos falam isso, entendeu? Entendi. Então é algum fenômeno atmosférico, entendeu? É um raio, é um satélite, alguma coisa que foi fotografada e que tem explicação. Mas esses últimos anos aí tem o pessoal, né? Tem os israelenses lá, né? Os caras falando, vou contar coisas novas, vou abrir documentos, não tem umas coisas dessas? Então, o que a gente teve o ano passado, né? Foi o que aconteceu o ano passado. Um diretor de cinema resolveu fazer um documentário sobre extraterrestre. Lá nos Estados Unidos existe uma lei que chama FOIA, Lei da Livre Informação. Sim. Então você vai lá, preenche um documento e você pede acesso a tudo, cara. Então eu quero acesso a todos os testes militares feitos na área tal. Você consegue? Consegue. Lei da Livre Informação que chama. Tem lá os requisitos lá e não sei o que. Você consegue acesso a tudo.
O que esse cara conseguiu? Ele conseguiu determinadas filmagens feitas em navios de guerra americano e por caças americanos de objetos de luz. Não sei, você deve ter visto isso. Sim, eu vi, o caça atrás da luzinha. É o navio lá filmando aquele monte de coisa e tal, não sei o quê. Então ele conseguiu esse monte de coisa aí e ele fez o documentário lá dele. Cara, até que nem fez sucesso o documentário dele, não. Acho que tá até no Netflix também. E o que aconteceu? Vocês estão falando muito disso. Aí o governo americano resolveu, então pode deixar, nós vamos fazer um relatório oficial. Nessa, foi mudado até o nome. Antes a gente chamava de OVNI aqui no Brasil, que é Objeto Voador Não Identificado. Nos Estados Unidos, né, no inglês é UFO, né, UFO. E agora mudou. Não se chama mais isso. Agora se chama Fenômeno Aéreo Não Identificado. Por que mudou? Por que mudou? Porque se você falar que é um objeto, você já identificou. Às vezes é um fenômeno. Às vezes é um fenômeno meteorológico, às vezes é um raio, às vezes é uma coisa que não é um objeto. Entendi. Então eles mudaram. Em inglês ficou UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, né? Ficou UAP. E aí eles fizeram esse relatório. E aí foi até quando que foi, cara? Junho do ano passado. Os ufólogos falaram, é agora, cara. Agora vocês vão ver, vão liberar tudo. Cara, foi a maior decepção da vida dos caras. Relatório tem 9 pagininhas só, entendeu? E o que o relatório diz? Cara, foram 144 desses negócios que eles detectaram. Um deles é certeza que não é nada, que foi um balão que eles conseguiram pegar. E os outros, o que pode ser? Aí eles falaram, nenhum deles é coisa de outro mundo. Ah, é? Eles falaram, pode ser drones americanos, porque todas essas filmagens foram feitas em áreas de teste de exercício militar. Entendeu? Não é que foi feito assim, no centro de São Bernardo. Não foi. Foi ali onde treinam, onde fazem exercícios militares, levanta caça, levanta coisa, entendeu? Então é uma área tumultuada. Então podia ser drone dos Estados. Aliás, o pessoal até zoa comigo, que tudo eu falo que é drone. É que o pessoal acha que o drone é esse dronezinho que a gente compra aqui, né? Mas não é. Não é. O que pode ser? Que tipo de drone que tem sem ser esses drones aí, enormes? Viu? Enormes. Ah, é? São drones enormes. Ué, você tá vendo aí na guerra, né, cara? Os drones ucranianos. Ainda na guerra. São grandes. São gigantescos. O que eles carregam? É arma, míssil, bomba, tudo, cara. O drone é um aviãozão. É um aviãozão, só que ninguém pilota. Não, nem aí. Precisa ter hélice, não. Não? Às vezes não. Entendeu? A definição de drone é o quê? É um pequeno... Drone é... A definição de drone, aqui no Brasil a gente chama de VANT, né? Que é veículo aéreo não tripulado. É só isso. Achei que precisava ter aquele formatinho de asa. Não, então, é que eu falo drone, o pessoal fala, você acha que é um DJI, né, da vida? Mavic da vida, os caras. Tá vendo, Mavic? Eu falo, não, cara, drone não é isso. Eu até fiz um vídeo onde eu peguei uma página dos drones que existem, cara. Então tem drone pousado em porta-avião e tudo, que são levantados e vão embora, cara. O cara pilota lá do meio do deserto, cara. O cara pilota lá no container. Uma área que tá evoluindo pra caramba essa parte de drone, né? Muito. E isso os Estados Unidos desenvolve muito drone, cara. Porque os Estados Unidos, o pessoal tem que entender que é um país que tá em guerra com o meio mundo, cara. Eles têm que desenvolver armamento novo. E o orçamento do exército americano é 750 bilhões de dólares. Cara. E quanto menos soldados morrerem, melhor pra eles. Quanto mais coisa, exatamente. Quanto mais a guerra for, né? Tipo videogame mesmo, né? Melhor. Então podia ser esses drones, podia ser fenômeno meteorológico mesmo. E podia ser até armamento de outros países. Drones da Rússia, da China e tudo mais. E não deixaram nenhuma abertura para que fosse alguma coisa de... Nenhuma. Mas aí o que os caras fizeram? Eles falaram o seguinte, mas nada disso aqui também é muito conclusivo. Então, resumindo, o que o relatório queria no final? Queria montar um setor novo. Tipo um setor tipo um X-File da vida, mas aí que ia ter cargo, ia ter o presidente, ia ter tal. Então o cara queria, com grana, para ter o equipamento certo, porque eles falavam, esse radar aqui do navio também ele não foi feito para isso, então isso aqui pode ser qualquer coisa. Então a gente precisa de grana e precisa de gente. Eles queriam montar um setor novo ali dentro das Forças Armadas Americanas para poder cuidar disso. E o pior de tudo, que esse setor ele ia ter que conversar com o FBI, com a CIA,
com o exército e com a aeronáutica. Eu falei, cara, esquece, porque esses caras, eles não se conversam. O que o FBI tá fazendo, ele faz questão de não falar pra Força Aérea Americana o que ele tá fazendo. E vice-versa. Então, assim, acabou que esse negócio morreu, cara. Tanto que você nunca mais ouviu falar, né? Ninguém nunca mais ouviu falar. Cadê os dronezinhos? Cadê as luzinhas no navio? Acabou, cara. Porque chegaram à conclusão que, cara, só tem um jeito da gente saber exatamente o que é. Monta esse setor. Os Estados Unidos vai ter que criar. Por enquanto, não falaram nada, entendeu? Então, estamos aí nessa... Mas o pessoal fala, não, agora vai e tal. Mas é aquilo que eu sempre falo, cara. Procurar é legal pra caramba. Entendeu? Tem que procurar. Tem que procurar. Tanto que hoje até, olha só, uma coisa de hoje. A vida imitando a arte. O quê? Você já viu o filme Contato, né? Claro, né? Carl Sagan. O Contato, aquelas antenas todas lá, elas são chamadas de VLA, Very Large Array. É um conjunto de antenas, 27 antenas que tem lá no deserto dos Estados Unidos, que a moça usa, né, pra ficar ouvindo lá, até com o fone, ela fica ouvindo e tal, não é isso? Hoje, essas 27 antenas estão sendo ligadas ao mesmo tempo para quê? Procurar uma civilização alienígena. Por que não eram usadas para isso? Não, elas são usadas para pesquisar o universo, né? Sei. Estudar buraco negro, galáxia e tudo. Hoje existe um projeto famoso nos Estados Unidos chamado Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. E hoje essas antenas estão sendo ligadas ao mesmo tempo e elas vão funcionar durante um tempo para ver se a gente consegue ouvir algum sinal aí, ó. Quero pedir a vocês aí, se vocês tiverem alguma informação enquanto estiver rolando a live, se acharem alguma coisa, manda aí. Já manda pra gente. Manda em primeira. Quanto você fez de avanço na sua vida para procurar vida inteligente fora do planeta, hein, Paquito? O que você fez? Cara, uma vez eu fiz voar um balão, cara. Um balão? Balãozinho de São João. Aí, ó. Tá vendo? Tinha câmera no balão? Então. E esse aí é bom pra confundir a galera, viu? Balão de São João confunde. Basicamente, essas antenas estão procurando o quê? Sinais de rádio? Cara, o negócio é o seguinte, uma civilização inteligente, de acordo com o que o pessoal estuda e fala, que esse negócio de inteligência também tem muita discussão, né? O Douglas até mesmo fala, né? Isso, né? Eles ouvem funk, por exemplo? Por exemplo, não sei, entendeu? Então, mas um critério, uma civilização num nível de inteligência, ela desenvolveu alguma comunicação via rádio. Isso é um... Será? Então, é o que a gente usa como esse padrão. Como parâmetro, esse que é o nosso parâmetro, entendeu? Então, quando a civilização desenvolve uma comunicação via rádio e tal, ondas eletromagnéticas, então, a civilização E o pessoal saber não sabe, né? Mas usa o nosso parâmetro, a gente se comunica numa determinada faixa de frequência. Então, eles falam o seguinte, vamos procurar ondas de rádio nessa faixa de frequência. E o que eles procuram, afinal? É aquilo lá do contato. Eles procuram um sinal coerente. Entendeu? Tudo é ruído. Vai apontar as antenas lá e vai ficar ouvindo ruído. De repente. Chama esse ruído? Tem um nome esse ruído? É ruído de fundo aí do universo mesmo. Que é lá do começo do universo. Lá do começo do universo. Aí tá ouvindo aquele. De repente vai. Pode ser um nada. Ou se esse começar a se repetir a cada um dia, a cada 10 horas. Opa, tem um negócio coerente aqui. É alguém tentando se comunicar. E aí os caras vão... o filme Contato é isso, né? Pra quem nunca viu, basicamente é isso. Então existem esses projetos pelo mundo aí de tentar ouvir alguma coisa. E isso é legal, cara. Isso eu acho que é válido. Tem esse caminho de rádio e tem o caminho visual. Visual é muito mais difícil, né? Ver alguma coisa. Mas aí o visual, você já tá partindo do princípio que o cara saiu, cara, lá da PQP, da ponta da galáxia, e veio visitar a gente, entendeu? Por que o cara ia vir fazer aqui? E outra, se ele tá vindo e se comunicando, porque ele tá se comunicando com a base dele, pelo menos, né? Ó, tô chegando na Terra, ó, tô vendo um planeta aqui. Isso iria aparecer. A gente ia ter detectado. Porque esses projetos, isso é uma coisa legal falar pro pessoal. Esses projetos de ficar escutando o universo, eles são rodados várias vezes ao ano. Com um grupo de antenas, agora é com essas aí, né? Mas de vez em quando é com uma antena lá na Inglaterra, tem uma antena de Parkes, tem antena
na Austrália, tem antena no Chile, o ALMA lá, aquele conjunto de antenas. Então eles ficam variando e vão tentando ouvir alguma coisa, entendeu? Então, assim, se uma nave tá vindo, ou se ela tá perto aqui, ela tá se comunicando. Ó, base, tô chegando aqui na Terra. Ou você acha que os caras não vão comunicar? É. E aí, então a gente teria detectado. E se pousou ainda, aí teria detectado mais ainda, entendeu, cara? Ia dar uma interferência, alguma coisa. E eu até entendo a linha dos ufólogos. Ah, mas os caras escondem. Cara, hoje é muito difícil esconder, cara. É muito difícil. Alguém vai vazar. Cara, tá tudo coisa aí. Não, esses dados são todos abertos. Tá tudo, cara. Você acessa as antenas em o 7, ele usa o nosso computador. Se você quiser, você deixa lá pra ele ficar rodando, processando dado, cara. Você acha que os caras vão esconder? Eles iam abrir o projeto e tudo. Então, assim, se pousou alguma coisa aqui, a gente teria visto, teria detectado e tal. E aquele negócio igual nós falamos, né? À medida que as câmeras estão desenvolvendo, o número de observação tá... Como que você explica isso? O sonho deles é que agora alguém ia ver alguma coisa, né? Eu não tô nem falando de vida inteligente, tá? Tô falando de vida. A chance de a gente ter vida no sistema solar existe alta. Ainda? A vida? Vida qualquer tipo? Qualquer tipo. Não, aí é altíssimo. É mesmo? Aí é alto, sim. Mas a gente já não vasculhou tudo, não? Não. A gente tem... Esse negócio de procurar vida no sistema solar é muito legal, né? A gente começou Quer um cafezinho? Não, tô tranquilo. Um cafezinho, né? A gente começou com vida, né? Marte, né? Ah, tem vida em Marte e tal, os filmes, por que era mais, literatura. Era mais... a candidata mais Por quê? clara? Então, primeiro porque ele era o planeta... que é o único planeta de todos, tirando o Júpiter e tal, que aí tá muito longe, que era gasoso e tudo. Marte é o único planeta que quando os primeiros telescópios começaram a olhar, eles viam alguma coisa, cara. Então eles viam uma manchinha, eles viam um risquinho. Podia ser canal. Que é como eles traduziram, né? São os canais, ó. Na verdade, essa história de Marte, você sabe que é um erro de tradução, né? Por quê? Porque foi um astrônomo italiano, Giovanni Schiaparelli, ele viu pela primeira vez aquilo e ele chamou de canale. Canale em italiano. Quer dizer? Que quer dizer canal natural. Ah, tá. Canal cavado por um rio, cavado por uma coisa. Só que aí a palavra viajou lá da Itália para os Estados Unidos e ela virou o channel americano, que é um channel artificial. E é aí que começa toda a loucura, cara. Toda a loucura começou por um erro de tradução. Foi por um erro de tradução, cara. Por um erro de tradução. Doideira. A palavra veio para os Estados Unidos e aí caiu na mão de um cara chamado Percival Lowell, que tinha muita grana, construiu um observatório só. Ele observou Marte durante anos e anos seguidos. E aí o que era legal? Ele via Marte numa época, aí os canaizinhos estavam de um jeito. Quando ele via de outro, estava de outro jeito. E isso acontece mesmo, porque Marte fica mudando, tem tempestade e tudo. A calotinha polar uma vez estava no norte, outra vez estava no sul. Uma vez tinha uma manchinha preta aqui. Ele falou, cara, tem uma civilização nisso aqui, cara. Nossa. Entendeu? Tem alguém aqui vivendo, que está se mexendo e tudo. Só em 1965, ontem, né? Ontem, que uma sonda passou por lá, a primeira, Mariner 4, que a gente chama, e ela viu que não tinha nada disso, cara, que era tudo cratera mesmo e tal. Foi uma decepção isso aí, na verdade. Total, né? Então Marte a gente já descartou ou não? De ter vida? Não dá pra descartar, porque aí pode ter vida na subsuperfície e tudo. Mas aí teve uma mudança muito grande. A gente mandou coisa pra lá, né? Os carrinhos. Mandou, isso aí. Mas pode ter tido vida no passado. Ah, tá. Porque no passado foi diferente. O rover tá lá pra ver se acha isso. Entendi. Mas aí, nesse meio tempo todo de história aí, teve uma mudança muito grande. Porque nós descobrimos que tem objetos no sistema solar que tem muita água em estado líquido, oceanos no interior do planeta, ou da Lua, na verdade. Que são as luas de Júpiter, de Saturno. E elas têm uma crosta de gelo gigantesca, que é excelente, protege contra a radiação. Tem um oceano gigantesco com água, com sais minerais, e na fronteira entre o oceano e o núcleo você tem as fontes hidrotermais, igual a gente tem aqui na Terra. Então,
mudou totalmente o foco. O foco agora é pesquisar esses mundos aí. Ir atrás de vida nesses mundos. Então, Encélado, Europa, Titã, Calisto, todos esses até tem 5 ou 6 aí confirmados, já que tem oceano. Então o nosso foco hoje mudou totalmente. Que doideira, cara. E aí pode ser que tenha. Eu acredito que tenha sim. Eu acho que deve ter. Num desses oceanos aí, alguma vidinha, já eu falo pra todo mundo toda vez, assista a Europa Report. Já assistiu? Não. Não? Então assista lá. O que é? É um filme que conta aí sobre uma missão pra Europa. O filme é horrível. Mas ele é tão ruim que ele fica bom. Já viu o filme assim? É. A gente tá falando aqui do Moon... Como é? Moonfall? Moonfall. Você assistiu? Moonfall. O que é a história do Moonfall? Cara, a história do Moonfall é baseada numa conspiração, né? Teoria da conspiração. Qual que é? É a teoria da conspiração, os ufólogos adoram essa, cara. Que a Lua, no lado oculto, existe uma civilização alienígena. Primeiro explica pra gente o que é o lado oculto. Tem um lado que nunca fica de frente pra gente? Tem um lado que nunca fica. Qual a explicação? Se a Terra tá rodando, ela não roda também a Lua? A Lua gira também. Ao mesmo tempo que tem... Só que a Lua, cara, ela vai girando... A velocidade que ela gira ao redor dela é a mesma velocidade que ela gira ao redor da Terra. Então, ó, tá vendo aqui a pontinha aqui da lata, ó? Sei, sempre ela tá sempre apontada, mas a Lua tá girando, ó. Isso é assustador, né? Essa sincronicidade, assim. Ela demora 28 dias pra dar uma volta ao redor dela e 28 dias pra dar uma volta ao redor da Terra. Cara, então tem um lado que sempre tá obscuro. Tá sempre obscuro. A gente chama de lado oculto. Lado escuro. O Pink Floyd chama de Dark Side of the Moon. Exatamente, isso aí. Altas teorias lá, Altas teorias. Tem uma civilização que mora lá. Uma delas é essa. E que ela só tá... O Moonfall é baseado no quê? Essa civilização... Porque ET é tudo mal, né? Sempre. Sempre. Não tem ET. Só o ETzinho lá só o ET do Elliot, né? É. No Minha Casa, que ela é bonzinho. Mas a teoria é que essa civilização quer jogar a Lua em cima da Terra para acabar com a nossa civilização. Eu não sabia dessa teoria. Essa teoria. E o legal que eu tava te falando é que esse filme Moonfall é de um diretor chamado Emmerich. E ele já fez, vamos lá, ó, Independence Day. Total. Não precisa falar nada. 2012, que é uma teoria de conspiração violentíssima. Do calendário Maia, né? Do calendário Maia do Yellowstone. O Dia Depois do Amanhã. Lembra do Dia Depois da Manhã? É dele também. Que o cara volta pra pegar o filho, tá tudo inundando. Isso! Que é o da tempestade perfeita, que dá aquela confusão na Terra e tal. Então, assim, ele é um cara que é voltado pra essa coisa conspiratória. Sempre tem uns cientistas que estão tentando falar, ninguém acredita, né? Mesma coisa, Moonfall é na mesma linha aí. Só que assistam o Moonfall porque ele tem uma coisa legal desse diretor. Ele sempre pega a teoria da conspiração e dá uma trabalhada a mais ali nela. Pra ser mais crível. Nem ia ser pra ser mais crível, não, mas talvez até pra ficar mais legal, né? Igual 2012, ele fala do calendário só no começo, mas depois o problema todo é o Yellowstone, que explode e tal. Então aí não tem mais nada a ver com o calendário Maia. Eu não sabia que era isso. Então é uma civilização tentando, jogando... Não posso dar spoiler. Tá. Você vai ver, não vai? Vou. Então, não vou dar spoiler. Talvez eu tenha baixado já pra ver à noite, talvez. É que eu não faço esse negócio de baixar torrent, mas talvez eu esteja no meu computador lá hoje à noite. Esperando, né? Paquito esqueceu, né? Ele comprou um original da Itália, talvez, né? Mas ela é legalzinho, cara. É legalzinho, assim. Eu falo sempre, levei minha família pra ver, eles não gostaram. Aquelas coisas de correria, né? De explosão. Desastre. Ele também adora um desastre. Esse cara adora desastre. Não faz nada em pequena escala, é tudo em escala enorme. Exatamente. E tem o lance do patriotismo também, que nem nos outros filmes. Os americanos salvando o mundo. Tem bastante. É toda a mesma linha dele ali, é toda a mesma linha. O Independence Day na época, lembra? Nossa. Aquela cena, sabe aquela cena de aquela nave enorme cobrindo a cidade? Assim, cara, que eu sonhei com aquela cena depois. Não sei se... que eu era... Pô, que ano que foi isso? Faz muito tempo, né? Pô. Faz Independence Day. Então, aquilo me impressionou. E ali é a Área 51, onde estão as naves. Os ET estão lá guardados na Área 51, eles levam, né? E quem salva o mundo? Will Smith. Hoje tá estapeando os caras. Será que ele achou que o Chris Rock era um ET? Porque ele bate no ET na mão. Ele não usa arma. Ele dá uma porrada no ET. Que piada que esse ET
O que o ET falou? Meu... Caramba, cara, o Will Smith tá muito puto com o ET. Você imagina que piada que ele fez. Cara. Ele deve ter visto o ET ali no Chris Rock e foi pra cima, cara. Aqueles caras, né, que já não conseguem distinguir o que é filme e o que é realidade, né? É o inimigo. É o inimigo, é o Will Smith que ganha. Sabe? Por enquanto, nada, né? O que tu acha dessas notícias que saem o tempo todo, assim? Deixa eu te dar um panorama. Vai lá. Eu fico me questionando algumas coisas. Eu fico me questionando primeiro se o mundo vai acabar ou se é uma percepção que todo mundo sempre teve o tempo todo. Porque, tipo, eu fico pensando, será que os meus avós olharam, nossa, agora eles cozinham numa frigideira ao invés de, sei lá, cozinhar no fogão. Agora eles usam air fryer ao invés de... E o mundo vai acabar por causa disso. Eu não sei se é uma percepção que toda geração tem de que o mundo vai acabar, porque eu tenho a sensação que o mundo vai acabar. E a mesma coisa dos aliens, cara. Eu não sei se todo mundo sempre achou que a vida ia aparecer a qualquer momento, porque a sensação que eu tenho agora é que, cara, cadê os aliens? Vai aparecer a qualquer momento. Bem, aí você acredita que eles existem, né? Eu acredito que sim. Eu já não acredito. Eu acho que não existem. Tu não acredita? Por que tu não acredita? Cara, a vida inteligente, né? Vamos considerar a vida inteligente essa aqui nossa, aqui, que a gente conversa, pá, não sei o quê. Tá, mas um vírus, Vírus eu acho que tem. Tá. Microbiana deve ter um monte. Tá, beleza. Entendeu? Agora uma vida assim, humanoide, igual a gente, parecido, aí eu acho que não tem, entendeu? Aí eu acho que não. Então, por conta disso, eu acho que nós nunca vamos encontrar, entendeu? Uhum. E o que se vê aí, por enquanto, são apenas luzes no céu, né, cara? E luzes. E o ET de Varginha. Não, mas daí esses inúmeros relatos têm inúmeros vieses e... Aí tem. Inúmeros vieses, todos eles são facilmente refutados, cara. Sim. Facilmente, entendeu? Agora, o que a gente vê é luz. Agora, a luz do céu, cara, pode ser 1 milhão de coisas antes de ser uma nave alienígena. Entendeu? Sim. Então... E sempre pode ser uma tecnologia que o governo não divulgou. Também. Já pode começar por aí. Né? Pode ser tecnologia militar de vários governos. Pode ser fenômenos naturais mesmo, que tem vários que a gente nem sabe que existe direito. Tipo, sei lá, se tu vê a aurora boreal, já é um bagulho já é um bizarro. negócio maluco. Mas tem tipos de descargas elétricas, raios e tal, que são diferentes, que a gente, se você ver, você vai pensar que está sendo invadido, entendeu? Uhum. E por aí vai. Então, até ser um alienígena, tem muita coisa. Mas o universo não é infinito. Cara, ele pode ser. Mas as condições para a vida se desenvolver, elas não são infinitas. Mas se o universo é infinito, não existiriam infinitas terras? Não. Por que não? Porque a Terra, um planeta parecido com a Terra, ele precisa ter uma estrela parecida com o Sol, precisa estar a uma distância igual a Terra está do Sol, não pode estar nem mais perto nem mais longe. Precisa ter uma lua grande igual a nossa. Nossa lua ela é muito grande. É a maior lua proporcional ao planeta. Ela não é a maior lua do sistema solar, mas proporcional ao planeta é a maior que a gente tem. Então você tem que ter uma lua muito grande. Você tem que ter um sistema multiplanetário, onde você tem um planeta gigantesco igual Júpiter para proteger. Júpiter protege muito a gente. Você tem que ter uma atmosfera com aquela proporção de elementos. Você tem que ter vulcão, que é muito importante para a vida. Você tem que ter placa tectônica. Ó, o que eu falei aqui? Uma série de coincidências. Isso aqui não é nada, cara. Perto das milhares de variáveis que tem que acontecer ao mesmo tempo para que a vida se desenvolva. Entendeu? Mas se o universo é infinito... Mas a quantidade de estrelas parecidas com o Sol não são. Entendeu? Tá. E aí, isso já não é infinito. A quantidade de planetas parecidos com a Terra, rochosos, só rochosos, vamos pensar, já é muito pequeno também, talvez. E aí, que esteja numa região, que é essa região onde a Terra está, de distância do Sol, também já é muito menor ainda. E aí vai. Tu não acha isso muito perturbador? Tu se sentiria melhor se tivesse vida ou se não tivesse? Eu acho que é tudo muito... Isso aí eu não me perturba não, cara. Tipo, tu prefere que a gente esteja sozinho? Não sei. Não sei o que eu prefiro. Cara, é porque seria talvez a maior quebra de paradigma da história da humanidade. Com certeza.
Não, eu até torço às vezes para que descubram, entendeu? Ficaria menos triste, sei lá. Eu acho legal. Eu ficaria... Eu não acredito, porque eu não acredito, cara, nos relatos, nas naves, nas luzes. Isso aí eu não acredito, entendeu? Ah, não, porque aí nós vimos, e é uma nave alienígena. Não é, cara. Pode até ser. Só que até ser, você tem um monte de outras coisas que você tem que eliminar do caminho. E no final de todas, questionar ainda a própria percepção da pessoa. Exatamente. Formação de memórias e etc e tal. Não, eu entendo o que tu quer dizer. Tem alguma história dessas de alienígena que tu ficou balançado, assim? Sei lá. Cara, eu tenho vários porque eu fui ufólogo já, né? Ah, tu foi ufólogo também. Ufólogo, Eu entrevistei muita gente. Mas na época tu acreditava daí? Acreditava que existia. Caraca, qual foi a entrevista? Cara, então, porque aí você começa a estudar, aí você vê que é um negócio que é muito pouco provável, né? Tá. Que exista, entendeu? Mas eu acreditava, estudava, lia pra caramba. Sou amigo de vários ufólogos aí, entendeu? E tá tudo bem. Eu tenho a minha ideia e eles defendem as ideias deles lá e continuamos amigos. Mas qual foi o momento que mudou isso pra ti? Tu foi, tipo, cozinhando na tua cabeça? Não, aí... então, porque aí tem coisas, assim, terríveis dentro da ufologia. Tá. Entendeu? Principalmente a galera que começa a querer ganhar dinheiro em cima do desespero de outras pessoas, sabe? Tá, consigo imaginar. Então aí, essa parte do charlatanismo, que a gente chama até de ufolatria hoje, aí eu falei, cara, eu vou me afastar disso aí, porque não é legal, entendeu? Uhum. O cara fala assim, os seres vão invadir aqui a Terra e você tá salvo, mas só se você comprar um terreno aqui na minha propriedade, porque a minha propriedade, ela tá num lugar energeticamente bem posicionado e tal. E aí você vai lá, cara, você às vezes tá meio que fragilizado por alguma coisa, passando por um momento ruim, você vai e entrega sua casa, seu carro, tudo pro cara. O cara pega sua grana e foge, entendeu? Então, esse lance de que eu comecei a ver de alguns começando a usar a ufologia para arrancar dinheiro de uma galera necessitada, e muita gente necessitada ainda. Eu vi cara fazer empréstimo gigantesco e dar tudo pro outro cara, entendeu? Só para ele se livrar de ser abduzido. Isso, cara. Então aí não dá. Aí eu meio que me afastei. Mas continuei amigo de vários. Mas aí isso foi mudando o teu pensamento também? Não. Aí saí na ufologia e depois eu comecei a estudar, né? Mais a fundo também tudo, né? E vi, cara, ter um planeta não é uma coisa tão simples assim, entendeu? A vida se desenvolver num planeta é mais complicado ainda, entendeu? Mas aconteceu, uma vez, aqui. Aí o pessoal, pode acontecer. Eu acho que a vida, ela aconteceu em vários lugares. Só que ela se desenvolver a ponto de chegar no que a gente aí já é mais difícil, porque são muitos parâmetros para que ela aconteça dessa maneira. Pode ter a questão de poder existir vida baseada em outras formas. Pode também. Tipo, em vez de ser carbono, ser uma vida baseada, sei lá, em... silício, né, que o pessoal fala. Ah, é? É. Por que silício? Bem, por que a vida nossa é baseada em carbono, né? Primeiro é isso. É uma boa pergunta. O carbono, ele é um elemento, cara, que ele faz 4 ligações químicas e ele consegue criar cadeias de carbono muito resistentes. Longas e muito resistentes. Tá. Isso aí para a vida se desenvolver é muito bom. Porque a vida nada mais é do que cadeias de moléculas que vão se juntando até criar um aminoácido, uma proteína, uma organização, RNA, DNA e aí vai, entendeu? O outro elemento na tabela que teria essa capacidade é o silício. Então, por isso que a gente fala ou é a vida em carbono ou seria a vida em silício. Os outros elementos não tem. Eles não geram cadeias muito grandes, elas se arrebentam e tal, entendeu? Quais são as coisas que estão contra a gente fazer contato com esses seres verdes ou greys? Cara, tem muita... são várias vertentes, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro que eu falo pro pessoal assim, o pessoal, você acredita que pode ter vida inteligente em outro lugar? E aí minha resposta é, eu não acredito, cara. É mesmo? Entendeu? E assim, vamos dizer, tem minha defesa, né? Tá. Pode ser. O que eu falo é o seguinte, a gente, até hoje,
a gente não tem ideia de como a vida... A gente não tem ideia de como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva, entendeu? A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, a gente tem que ter uma vida microbiana. De uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes... É muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e... Água. Não, água é o solvente. Água é o solvente, não. A gente precisa de 6... cientista aqui, né? Não, a gente precisa de 6 elementos básicos. Qual que tá faltando? Potássio. Precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso da vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. É isso que eu ia falar. Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Caiu um cometa aqui com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que para a vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. Tá? Se tiver uma vida aí... baseada em silício, por exemplo, aí é um outro papo. Baseado mas a nossa... em Nutella com... E tem até níveis de... Assim, níveis de percepção de inteligência. A gente tem a inteligência que a gente conhece, que a gente não, aí isso aí é uma outra, isso aí é uma outra, mas eu nem tô chegando na inteligência, então, eu tô falando da vida tudo isso que a gente tá falando é baseado no que a gente conhece como vida. Mas calma, por a vida ser muito complexa na Terra, que você não acredita em vida, me explica. Cara, isso. Então, vamos lá. São variáveis assim que primeiro a gente nem conhece todas. A gente conhece, e até, por exemplo, semana passada descobrem uma nova. Hoje o quê? Uma nova o quê? Uma nova variável. É mesmo? Por exemplo, a Lua pode ter tido campo magnético, que é uma novidade. E isso pode ter sido fundamental para a vida. Porque na hora que a Lua tinha campo magnético, o campo magnético da Lua ajudou a proteger a Terra num momento crucial em que o Sol estava muito ativo. E aí deu tempo da nossa vida aqui, ela dá um passo a mais em toda essa cadeia evolutiva, vamos dizer assim, entendeu? Se não tivesse campo magnético a Lua, talvez a gente não estivesse aqui hoje, entendeu? Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim? Para a vida? Para a vida. Ruim. Ruim, foi uma extinção em massa. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide, um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? A gente não estaria aqui. Talvez a gente não estivesse aqui. Mas uma questão, por exemplo, a gente está falando de configurações. A gente falou tudo de uma configuração que resultou na vida que a gente conhece aqui na Terra. Só que na galáxia, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas. Mas aí a gente começa a limpar. Por exemplo, não é qualquer estrela que pode ter vida. Tipo, paradoxo de Fermi. Tem que ser uma estrela parecida com o Sol. Só aí você já limpa um monte. Isso é. A estrela tem que ter planeta. Só aí já limpa mais um monte. Tem que ter um planeta numa zona habitável. Mas aí a gente tá falando de uma galáxia. Mas, pô, tem... Mas aí você vai limpando, cara. Na hora que você vai fazendo essa limpa aí, vai chegar... O pessoal fala assim, não, mas a possibilidade é infinita. Ela não é infinita.
Porque se a gente considerar todas aí... Mas você acha grande a possibilidade de ser só a gente, Sacani? Eu acho, cara. Você trabalhou na UFO, você achava isso também? É sério, calma, mas aí você deu um pulo muito grande. Eu queria saber spoiler. Eu queria saber se o editor da UFO, na época que eu lia, ele acreditava nisso ou ele mudou de opinião durante o tempo, entendeu? Sim, exatamente. Você trabalhou na UFO, então? Trabalhei na revista UFO. Cara, trabalhei na revista UFO ali no começo e meados da década de 90. Onde eu comprava? Eu comprava muito essa revista, cara. Ele separava pra mim, porque só eu comprava no bairro. Coisa que eu escrevi lá. Mas voltando, o negócio é o seguinte, por exemplo, aí não é qualquer planeta. O planeta tem que ter placa tectônica, tem que ter atmosfera, tem que ter uma lua grande igual a nossa. Porque a nossa lua, ela não é a maior do sistema solar, mas ela é maior em proporção ao planeta. Ah, é? Então, aí vai... Quantas coisas eu falei aqui já? Umas, sei lá, 15. Cara, e eu não falei nenhum milésimo. Não tá num lugar tão quente nem tão frio. Nem tão quente, nem tão frio. Tem que ter atmosfera, tem que ser de um tamanho tal. Tem que ter água numa salinidade tal, num pH tal. Tudo. Aí você vai colocando essas variáveis todas, cara. No final, você pode concluir que a vida é meio que um acaso, cara. Entendeu? E tem que levar em consideração que o universo é muito velho e seria muita coincidência a vida que tivesse em outro lugar coexistir com a vida aqui. Ela pode ter existido, mas... Aí entra o que você falou, que é o paradoxo de Fermi, né? Então, por que a gente não... O que foi o paradoxo de Fermi, para quem não conhece, né? O Enrico Fermi foi um físico e ele um dia se questionou, né? Ele falou assim, cara, se tem tanta vida por aí, como dizem, por que a gente nunca encontrou essa vida? E aí ele começou a bolar coisas por quê, entendeu? Então aí ele bolou lá a teoria do grande filtro, né? Que todas as civilizações, elas passam por um determinado momento, que são as extinções em massa. A Terra já passou por 5. Durante 5 eventos na história da Terra, a vida foi eliminada, cara. Num deles foi 95% da vida na Terra. Na dos dinossauros foi lá 70%, entendeu? Foram 6 até agora? 5. Pode ter uma sexta? Pode. Pode ser que tá trabalhando para isso. Estamos. E aí entra um negócio que o Schwarz falou que é muito interessante. Junto com o Fermi surgiu um outro físico muito legal, que é o Drake. Ele bolou uma equação chamada equação de Drake, aonde ele tentou, vamos dizer assim, vamos calcular qual seria a probabilidade de ter uma civilização, né, vivendo por aí. Mas você vê, né, esse caminho todo para a civilização, para chegar até hoje do Bora Bill, cara. Bora Bill é o ápice. É isso. Olha só, que desperdício. A evolução humana. Não é? Do Big Bang ao Bora Bill. Bora Bill aí. Coitado com ele, hein? Não, aqui tem a vinheta, Bora Bill. Tem. Mas o lance é esse aí que o Schwarz falou. Hoje, na equação de Drake, o pessoal coloca, chama autodestruição. A civilização pode se autodestruir. Guerra, por exemplo. Claro. Entendeu? O Putin dá uma loucura lá nele. Cara, vai todo o meu arsenal. Acabou. Consumir todo... Uma pergunta sobre isso de uma pessoa leiga, né? Que não é da ciência, mas que sempre me passou pela cabeça. Vamos lá. A gente tem mais uma variável quando a gente fala aqui da Terra que é o tempo, né? Que é também a quarta dimensão. Então, assim, o que eu imagino? Vai ser uma grande viagem. Se tem uma civilização que viaja entre planetas, tá? Que existe pelo universo, ele vai ter que contar dentro da equação dele de viagem, como é no Interestelar, o tempo. E aí, cara, quando você vai, eu quero vir pra Terra em 1995 na posição tal, tal e tal, você abre a possibilidade de, então, existir vida durante todo o timeline, né, desde o começo do universo até o fim do universo, e a gente interage com essa vida, porque a partir do momento que o cara sai lá da puta que pariu e viaja na velocidade da luz, ele precisa ter alguma tecnologia pra cair no momento certo. Então pra ele o tempo é fácil. Ou seja, poderia, de repente, uma civilização extraterrestre estar em outro tempo. Pode ser também. No momento onde os outros planetas estavam na parte ecológica. Então a gente se comunica com Marte quando Marte tinha vida. Marte, quando tinha vida, vem para o planeta Terra na sua aeronave. Sim, entendi. O Sacani falou aqui da última vez que ele veio uma coisa que me deixou com a cabeça explodindo. Se alguém, como que é a distância para ver os dinossauros? Se alguém tiver num planeta 66 milhões de anos, vai ver, olhar pra cá, olhar pra cá, vai ver dinossauro, velho. Por isso, se alguém quiser chegar aqui em 2020... mas não sabe nem que a gente existe. Então, mas vai ter que fazer uma conta e tem que ter uma tecnologia pra também... igual de Volta pro Futuro. Pra que ano você quer ir? Sim. Se for assim, então a gente abre a possibilidade de não só hoje existir vidas, mas a gente interagir com... O Fermi leva isso em consideração. Não sobra nada ainda, assim? Porque, por exemplo, a gente pode ser muito novo,
ou a gente pode ser muito velho. Pode ter essas duas possibilidades. Na verdade, qual que é a ideia do paradoxo de Fermi? É justamente essa. É você ir jogando as possibilidades e ir trabalhando com elas e tentando entender como que essas coisas podem ir acontecendo pelo universo, entendeu? Então, basicamente é isso que não responde nada, né? Quando Hollywood ela brinca muito com a forma de perceber a realidade. Tem aquele filme A Chegada. Sim. Que os alienígenas, eles têm uma percepção de tempo diferente da gente, né? A gente vê o tempo de uma maneira linear. Correndo de um ponto para outro e sem possibilidade de volta. Isso, exatamente. Sempre numa direção só. E eles não, eles vê todo o tempo. Né? E eu fico pirando nessas coisas. Tipo, a gente tem essa nossa percepção de realidade, mas se outros seres conseguem ter uma outra percepção de realidade, outra percepção dimensional. Isso aqui é maluco, Sacani, porque o tempo é a grande questão da gente, é o que prende a gente a esse planeta, a esse tempo, a gente envelhece e tal. Se a gente trabalha com essa variável que ela pode ser trabalhada, tudo muda, cai por terra toda a equação, porque se tem algum tipo de inteligência que consegue manipular isso, aí ok, não é? Mas sim e não. Matematicamente é possível. Então, porque aí tem uma coisa muito interessante, cara. Uma coisa que a gente não pode abrir mão em nada disso são das leis da física. Tá. E aí, a foto do buraco negro mostrou um negócio muito interessante pra gente. O quê? Quando eles lançaram a primeira foto do buraco negro, foi da galáxia M87, que tá a 50 milhões de anos-luz de distância da Terra. Caramba. E depois veio a foto do nosso buraco negro, que está a 26 mil anos-luz de distância da Terra. Ok. Quando a gente pega as duas fotos, elas são muito parecidas. E por que isso é legal? Porque quer dizer que a física que acontece aqui é a mesma que está lá a 50 milhões de anos-luz. Então vamos supor que num raio de 50 milhões de anos-luz, cara, as leis da física são as mesmas que a gente conhece aqui para nós. Então a gente pode fazer essa avaliação. Em todo o universo observável ele é uniforme, né? Parece que a lei não, assim, aí a gente, pode ser que seja, é o que a gente fala, né? Mas vamos dizer assim, uma comprovação é que a gente tem que até 50 milhões de anos-luz, cara, tá valendo. Okay. Tá valendo, entendeu? Ainda funciona. Funciona e tá tudo bem. Quer dizer, a foto ser igual, cara, as mesmas leis que valem aqui, valem lá. Então, beleza. Vamos supor que tem um ser lá na M87, morando lá. Ele tá a 50 milhões de anos-luz de distância da Terra. Isso quer dizer o quê? Se ele estivesse olhando pra Terra agora, ele estaria vendo a Terra um pouquinho depois da extinção dos dinossauros. Ok. Entendeu? Então, ele... Como que vai falar? A lei física tá valendo, é a mesma. Entendeu? Porque a gente tem a foto para mostrar que é a mesma lei física. Ele não conseguiria... É como que ele sai de lá? Se ele conseguisse viajar pelo tempo e manipular essas leis da física, né? Teria que ser uma coisa... Teria que ser algo desse tipo, cara. Ela tem toda uma coisa social. Pô, ela se comunica. Não é possível existir a inteligência sem ser cerebral, digamos assim? Então, a gente... tipos de inteligência. Como assim? Não sei descobrir um ser pequenininho que é super inteligente. Cara, isso é uma grande discussão que tem. O que é inteligência? O que é inteligência? Então, por exemplo, formiga é um bicho inteligente? Pra caramba. Elas se tornam, cara, vamos dizer assim, os maiores seres do mundo. Porque uma formiga engata na outra ali e elas viram um negócio assim, cara, que você tá na Amazônia, você vê um negócio, aquilo lá é uma comunidade formiga. A abelha é um bicho inteligente pra caramba, cara. Como que elas vivem numa comunidade direitinho? Tem a rainha, todo mundo respeita a rainha, tem os soldados. Um cérebro daquele tamanho, tem cérebro formiga? Não, não tem, né? Então. Não tem. Como que... Mais que um pendrive cabe na formiga. É Bluetooth o negócio. A formiga é tudo por química. Cara, entendeu? Formiga é tudo por química. Ela chega num lugar, ela pega a anteninha dela, ela não enxerga bem, mas ela sente a química do lugar. Então você quer fazer um negócio, o pessoal faz essa brincadeira, coloca uma trilhazinha assim, você vê aquele monte de... Por que a formiga sempre vai e volta na mesma trilha? Porque enquanto uma tá indo, ela tá jogando pra trás uma enzima. Tipo, marcando o caminho pra outra vir atrás dela, entendeu? Mas, cara, você vai falar que isso não é um tipo de inteligência? Complexo pra caramba. Cara, isso é um negócio, isso aí é muito complexo já do que a gente tá falando. Agora, bactérias, micro-organismos, organismos unicelulares... Cara, isso deve estar lotado, cara. É mesmo? Até aqui no sistema solar deve ter. E por que mesmo isso a gente não encontra? Porque é muito complicado, cara. E também porque a gente não tá complicado, é complicado de achar. detectar. É mesmo? É muito complicado. Porque a gente teria que ir num lugar desses. Pra ir é muito difícil. São lugares muito 110, longos. A gente depende...
Aí a gente depende de um telescópio pra olhar muito longe, a gente depende de um robô que E o não telescópio, quando você olha, você não olha o passado? Então é muito difícil o cara saber, não é? Você não vai ver um momento instantâneo, você vai ver um momento lá atrás. Mas também, o que o telescópio vai conseguir ver? Ele não vai conseguir ver uma formiga. Ele vai conseguir ver assinaturas. Mas uma cidade, se tivesse um planeta assim, o James Webb conseguiria ver? Então, porque se tivesse um planeta parecido com a Terra? Eles produzem uma assinatura que fica na atmosfera. Sim. O telescópio consegue ver isso. Oxigênio é uma assinatura. Metano é uma assinatura. Ele não vai conseguir ver as luzes da cidade. Ia ser incrível. Ia ser incrível, mas ainda a gente não tem essa capacidade. Exatamente. Isso aí a gente chama, isso aí dentro da astrobiologia, que é essa área, o pessoal chama de bioassinaturas. Então, determinados gases, o James Webb está procurando isso. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela passa pela atmosfera. E a atmosfera tem lá vários gases, oxigênio, nitrogênio, pá. Aqui o James Webb vai conseguir registrar isso. E aí, mas isso é só o James Webb, cara, porque ele tem uma resolução tão boa que ele vai conseguir falar, caramba, aqui tem oxigênio, ozônio, metano e gás carbônico. Pô, é vida. Essa conjunção de gases, ela indica que é vida. Porque, por exemplo, tem meios de fazer metano que não é pela vida. Exatamente. Então, oxigênio também, já descobriram também. Exatamente. Então ainda tem essa separação, sabe? Então é bem complicado. E você olhar no telescópio, aí o pessoal fala assim, caramba, mas o telescópio, cara, é porque vocês nunca viram um dado de telescópio. É muita ambiguidade que a gente chama na hora de interpretar. Pode ser várias coisas, entendeu? Aquela curva que dali é a mesma pro metano, pro oxigênio, pro gás carbônico, pra água, e aí qual que é? Pô, só indo lá. E aí pra ir lá é complicado. Se a gente tivesse um geofísico humano lá em Marte, trabalhando lá, putz, já tinha descoberto muita coisa. É mesmo? Entendeu? É que a gente tá de longe com um robô. E por que não tem um geofísico na Lua? Geofísico na Lua? Já mandaram um geólogo, né? Foi um só. Assim, mas por que não tem uma base? Por que não tem uma webcam na Lua virada pra cá e você entrar no IP? Porque era muito caro mandar coisa pra Lua. Não, mas e hoje? Por que não tem uma webcam na Lua? Vai ter, cara. Trabalho pra isso. Vai ter, estamos trabalhando pra isso, né? Tamo não, né? Eu não. O Elon Musk. Eu quero mandar no tocando também. O Elon Musk já flopou, né? Ele falou que é 2022, não era? A primeira previsão de mandar. Não, era pra Marte, não é nem pra Lua. Não, o Elon Musk, o lance dele é Marte. É Marte. Uma coisa que eu também eu ia falar, porque eu entrevistei... Elon Musk é reptiliano. Sonho. Segundo a galera, ele é reptiliano. Quando estaremos em Marte, realidade. Comprei o Twitter. Exato. Prioridade. Comprei o Twitter e entrei com uma vai com cobrar uma $20 pro selinho, né? Agora o selinho azul vai ter que pagar $20 por mês. E entrei com uma pia no... Então, porra. Pô, $20? Pô, então vou conseguir ter o meu. Tá mais fácil que eu imaginava. Tá, pô. Tem uma ideia se estava sendo iluminado pelo sol ou não sendo iluminado pelo sol. As suas convicções influenciam. Muito também. Então, assim, é o grande, pra mim, é o grande calcanhar de Aquiles da ufologia, cara. É o lance do relato, cara. Porque o relato é um negócio muito complicado, viu? É por isso que agora eles estão tentando pegar várias frentes de pesquisa, físicos, gente que trabalha com tecnologia, que desenvolve drones, que sabe como eles funcionam, sabe como eles são avistados. Várias inteligências para tentar suprir essa falta de dados, para tentar, de uma vez por todas, descobrir o que são esses objetos. Né? Exatamente. A teoria, o mais provável é que seja instrumentos de vigilância de outro país. Aí os mais prováveis, China e Rússia, né? Aí tem os que são inexplicáveis, pode ser N coisas, entendeu? Mas enquanto não tiver uma coleta de dados boa pra saber separar uma coisa da outra, não tem como. Complicado. Aí é nessa lacuna... Aí que a galera se cria. É aí que a galera se cria. Agora vamos voltar. Como que a gente tá tentando achar vida nos outros planetas? Com aquelas antenas enormes de rádio, né? 7. Existe o projeto 7 antigo, né? Que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que a gente fica tentando ouvir, né? A gente tá tentando ouvir para ver se de algum jeito a gente pega um sinal coerente que seja, né? E aí a gente tentar decifrar aquele sinal. Hoje Mas se vier um funk por esse sinal, é coerente? É coerente pra... Senta. Mas vai aparecer um astrônomo dançando lá. Planeta balada, né? Aí o vinheteiro vem aqui e fala: é uma merda. Aí coloca o vinheteiro pra mandar mensagem de volta. Não tem vida inteligente em outro planeta. Pararam o vinheteiro na rua e começaram a xingar ele. O vinheteiro foi um barato, cara. E tem bem uma coisa na astronomia que também os cientistas tomam muito cuidado com falso positivo. Porque várias vezes já falaram, pode ser que, né? Nessa coisa de rádio. Em Vênus.
Tipo, detectaram um elemento lá em Vênus que poderia ser fruto de vida, de métodos orgânicos para gerar aquela substância, né? E aí foi uma comoção, né? Todo mundo, meu Deus, vida em Vênus. Depois fizeram uma nova pesquisa, né? Fizeram mais... Não, viram que na verdade a pesquisadora ela tinha ajustado o dado de forma errada. É isso. Aí ela acabou ajustando o ruído. Aí ajustou o ruído, apareceu a focina. Mas agora já voltou. Ela falou que ela tem mais dado. Vamos esperar. Aí vai ter que revisar de novo. Exato. Fazer mais observação. Mas então... Aí tem o projeto 7, que é esse de ouvir. Tem um projeto que é o MET, que é o Messaging for Extraterrestrial Intelligence. A gente manda coisa? A gente mandando. Isso eu acho perigoso. Então, isso está sendo discutido. Isso está sendo discutidíssimo, a gente falando onde a gente tá, exatamente. Venham aqui. Vai saber pra quem, né? Exatamente. Isso aí tem uma discussão de verdade, uma discussão ética em torno do projeto. Chama projeto parece MET brincadeira, mesmo. mas não é, né? Tem gente que xinga o Carl Sagan até hoje por ter mandado a Voyager lá com o desenho do homem e da mulher. Olha os pontos fracos aqui dos Vamos lá matar a vitrolinha e tudo, né? Pra tocar e tal. Então tem esses projetos, tem os telescópios que buscam... Porque aí tem duas coisas que tem que separar, né? A gente falou de bioassinatura, que são esses gases e tal, que muito provavelmente vai ser por algum micro-organismo. Já o SET e o MET, eles procuram uma outra coisa, chama tecnoassinatura. Por isso que a gente usa uma... Porque, de acordo com a teoria que o pessoal estuda aí, uma civilização, ela atinge um grau de desenvolvimento se ela desenvolver alguma coisa para se comunicar via rádio. Então, a gente tem também aqui como se receber esse sinal de rádio. Então, beleza. A gente detectaria uma tecnoassinatura aí no caso. Só que o pessoal viaja, né? Tem aquela galera que começa a falar da esfera de Dyson. Que eu acho que a esfera de Dyson é quando uma civilização avançou tanto que ela começa a criar meios de drenar a energia da estrela dela. É o terceiro nível, né, de civilização. Isso. Ela cria, acho que o terceiro nível, acho que é da galáxia. Da galáxia, né? Da galáxia inteira, nível, acho que é o segundo nível. E aí, imagina, cara, a estrutura. Você criar uma estrutura em torno de uma estrela para drenar a energia dela. Eu não sei se uma civilização dura pra tanto, cara. Isso aí foi um outro físico, cara, que desenvolveu, o Dyson, né? Que ele chamava Dyson até. E foi baseado nisso aí. Então é uma ideia. A gente tá 0, alguma coisa, né? Isso, não tá nem exatamente. no 1. Não tá nem no 1. utilizar totalmente o planeta pra eu entrevistei a Bibi. Bibi é demais. Sim, ela teve aqui que ela também. veio pro Brasil, foi muito legal quando ela veio aqui. Manda muito bem. E ela falou de uma inteligência artificial, de um computador super potente, que o pessoal faz fila para usar, os cientistas, né, os projetos, e que tem uma turma que usa ele para imaginar formas de vida que a gente não consegue. A inteligência artificial imagina formas de vida. Eu perguntei pra ela, formas de vida de formato ou uma vida que respira de um modo diferente? Ela, os dois. Uma vida que funciona de modo diferente e também de formas de vida que a gente nem possa, que a gente nem consiga imaginar. Que nem reconheceria como vida. Né? Que você olha assim, isso aqui não tá vivo, e tá vivo. Só que você não sabe, porque não é o que você conhece. Então imagina que louco se pensar que talvez em pouco tempo com a inteligência artificial a gente vai conseguir ter um aliado na busca de inteligência Eu acho fora da Terra. que a tendência é, se tiver vida fora da Terra, né? Seja inteligência artificial, máquinas, porque o orgânico se vai, sabe? E as máquinas ficam. Eu acho que quem vai fazer expedições interestelares vão ser máquinas, porque o ser humano não vai conseguir. Pelo menos, né, a curto prazo, não. Mas verdade, é interessante você pensar que esses UAP são pequenos, são remoto controlados. Não precisa ter um ET lá dentro, né? Se for, não precisa ter um ET lá dentro. Exato. O ET ia sair da casa dele pra vir até aqui? Como o Abiloeb, o cara lá de Harvard, fala do Momoa, né? Que pode ser uma sonda alienígena que se perdeu, né? Imagina que eles lançam vários para vários. Isso, pra fazer uma sondagem. Né? Aí Mas aí, na hora de mandar os dados, a gente não pegaria essa às vezes está desativado. Lançou há 2 milhões de anos atrás. Tá. Mas não parece uma pedra, o Oumuamua? O Oumuamua, cara, é um negócio muito misterioso, né? É porque a gente não viu ele direito. Quando a gente foi descobrir ele já estava longe, rápido pra caramba. Aí mas a teoria o grande problema foi o seguinte: ele passou e tava indo tranquilo. Pô, cara, igualzinho um asteroide. De repente ele acelerou, cara. E aí ferrou. Porque se ele acelerou, não pode ser asteroide. Poderia ser cometa. Mas cometa, cadê a cauda dele que a gente não viu? E aí começou toda essa coisa. Nós passamos uma antena, miramos para ele para ver se encontrava algum transmissor de rádio, algum receptor. Não encontraram nada também, entendeu? E o Avi Loeb, que é esse astrofísico de Harvard aí, ele tem um livro muito legal que chama Extraterrestre, o livro dele,
que conta aí toda a pesquisa dele no Oumuamua. E ele tem um projeto hoje chamado Projeto Galileu, que é muito legal. Que é assim, muito provavelmente existem milhares desses objetos interestelares que a gente chama. O Oumuamua, ele não é do sistema solar, ele veio de um outro lugar e entrou aqui. E existem milhares desses por aí. E milhares que podem vir ainda. Então, qual que é a ideia dele? Cara, a ideia dele é muito legal do Projeto Galileu. Ele quer desenvolver, o projeto é desenvolver uma câmera super sensível para encontrar esse objeto num tempo hábil da gente mandar uma nave para interceptar ele. Então a gente vê ele entrando, vamos dizer, né? Ele entrou no sistema solar e a Agência Espacial Europeia vai ter uma nave dela que vai ficar parada num determinado ponto, chama Comet Interceptor. Então a câmera dele detectou. Ele já dispara o sinal para a sonda e a sonda vai e consegue interceptar ele. E o que é legal desse cara? Ele quer encontrar a vida. Só que ele falou assim, eu não quero saber de 3 coisas que ele falou. Não quero saber de relato. Entendeu? Então, não me manda. Ele fala isso, cara. Ele tem. Cara, ele escreve no Medium, tá? Ele escreve no Medium toda semana, é legal pra caramba. Não me mande relato. Cara, eu não quero saber de relato. Relato, porque ele vê esse problema no relato, cara. Cada um vai escrever uma coisa pra mim. Eu não quero saber de foto. Não me manda foto de nada. Você não vai encher minha caixa de... Não me manda foto. Eu não quero papo com foto. E os UAPs tem a galera que vai pesquisar. O lance dele é isso aí. E aí, olha onde que esse cara entrou. Olha que coisa legal. O Schwarzer fez vídeo, eu também. Na Ucrânia, agora, um grupo de astrônomos detectou no céu da Ucrânia alguns UAPs. Agora a gente chama tudo de UAP, né? OVNI, né? Detectou uns objetos ali que eles não sabiam, né? Cara, tudo bem, a Ucrânia tá em guerra, tem muita coisa no céu. Mas os caras detectaram ali com os telescópios dele e tal. E no primeiro relato, né, que os astrônomos fizeram, eles escreveram coisa assim, velocidade absurda, papapá, não sei o quê. O Aviloeb foi lá, cara, beleza, deixa eu pegar isso aí e dar uma olhada. Foi lá e calculou tudo, cara. Falou, cara, isso aqui, a velocidade... O Gustavo Rojas fez. O que o Gustavo fez, exatamente. Ele calculou, falou, cara, isso aqui é a velocidade de uma arma tradicional, cara. Isso é um míssil normal, uma arma tal, não sei o quê, e escreveu. Então, assim, é um cara muito legal, cara. Esse Aviloeb é um cara muito legal. Isso dá um ponto pra ele, porque você vê que ele não é tendencioso. Porque é um cara que busca a vida fora da Terra, e ele pegou esses casos que tá todo mundo falando que poderia ser OVNI, qualquer coisa, e falando, não é. Isso aqui é projétil. Isso aqui é velocidade de projétil, até pela distância, ele fez toda essa conta. E ele fez até uma crítica pros caras. Ele falou assim, cara, antes de você sair falando, que é uma coisa muito legal que ele fala também. Tem muita coisa que pode ser antes de ser alguma coisa. Eliminar as variáveis. Então vamos eliminando tudo primeiro, cara. Entendeu? Você não pode já na primeira coisa que você vê falar, não, isso aqui é OVNI e tal, entendeu? Até porque o objeto voador não identificado é uma coisa, o que a gente quer que seja é outra coisa. Não é identificado. Não quer dizer que é um alien. Exatamente. Então tem esse cara aí, sigam esse cara. Você já viu um OVNI? Vários, eu não sei identificar. Eu não tinha o Sacane, pra mim são todos sem identificar. Mas é um cara muito legal. Foi balada que eu não consegui identificar. Exatamente, já saí com gente não identificada. Nossa, que você chega assim e fala... Cara, quando eu bebo vodka eu sou abduzido. Quem é a pessoa, imagina o OVNI. Não, quando eu bebo vodka eu sou abduzido, porque eu apareço de lugar e eu vou acordar em outro, cara. Eu já comi gente não identificada. Fala, Lênis. Mais relatos? Tem um comentário aqui do Jefferson. Algum alien apareceu? Algum ET de verdade apareceu? Pô, estavam ligando aqui no meu celular, mas não era